Opa, e aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal de Growth Hacking que mais traz conteúdo de primeira para compartilhar contigo sobre o assunto. Se você está chegando hoje aqui, chegou em um bom momento, que esse aqui vai ser um vídeo muito bacana, onde a gente vai desmistificar, às vezes, testes, experimentos que a gente tem ideia de fazer que a gente não acredita muito, e que podem gerar um resultado extremamente grande. Isso mesmo. Hoje a gente vai ver aqui um case do Bing, que foi uma ideia que ela foi engavetada por um tempo e depois o pessoal foi testar e se tornou aí o maior experimento e o mais simples da história do Bing. Mas antes de eu avançar aqui, eu quero te deixar um convite. Se você está chegando hoje aqui no canal, aproveita e te inscreve e ativa as notificações. Assim você vai ser sempre informado, sempre informada quando conteúdos, quando vídeos como esse que a gente vai ver hoje aqui entrarem no canal, beleza? Outro aviso importante, eu sempre deixo na descrição alguns links relevantes. Um deles é, por exemplo, um que você pode se cadastrar em uma newsletter onde eu vou te mandar todos os dias um hack diferente para você testar no seu negócio. Tudo isso durante 30 dias, não custa nada, é de graça. Então aproveita e já entra de cabeça aí no mundo do Growth Hacking, beleza? Então, sem mais delongas, vamos entender aqui um pouco sobre esse experimento do Bing, beleza? Bom, o Bing é uma Big Tech, é da Microsoft, né? Um aí dos buscadores mais relevantes da internet. E ela é uma empresa, né? Uma empresa de tecnologia que ela já tem muito na essência esse processo de experimentação. Lá em 2012, um analista teve uma ideia, tá? Que a gente vai ver mais na sequência. E essa ideia, ela não foi levada muito a sério, beleza? Essa ideia, ela tinha sido engavetada, né? Foi engavetada aí por 6 meses. Até que um belo dia, um engenheiro de software puxou lá o backlog deles e identificou aquela ideia e viu que aquela ideia não ia demandar lá muito esforço assim, né? Que é uma ideia aí que ela poderia ser implementada aí com alguns dias de trabalho, aí muito menos que uma semana, e já poderia ter aí alguns resultados prévios sobre ela. A ideia ela foi tão relevante, tão impactante nos resultados, que eles, no monitoramento que eles têm, né, em todos os dashboards e tudo mais, eles receberam notificações de que havia até um comportamento fora do normal, né, que tinha aumentado muito o resultado. Né? Como a gente sabe, o Bing, sendo um buscador, ele trabalha muito pay-per-click, né? Então, anúncios patrocinados, links patrocinados, que você paga para ter o seu nomezinho ali nas primeiras buscas do buscador, dos resultados. Né? E esse experimento ele está diretamente ligado a essa lógica. O engenheiro foi lá, implementou e foi visto que ele aumentou 12%, né, de receita. Né? E daí quando eles fizeram um cálculo estimado ao longo de um ano, isso representaria mais de 100 milhões, na verdade, de dólares em receita só nos Estados Unidos. Então, por isso que tem o mais aqui desse valor. E o que foi esse experimento, especificamente? Tá? A ideia era incluir no título parte do subtexto do anúncio para torná-lo mais longo. Né? Então, aqui, se a gente pegar, certo? Aqui tem um exemplo, né, de como era, certo? Então aqui é o título principal e aqui o texto de apoio. E a ideia era pegar o título de apoio e colocar junto, né, acoplar do lado aqui parte desse título para deixar ele maior, para deixar ele mais atrativo, mais grande, né, quando a pessoa visualizava. Né? Então a gente vê aqui os títulos na parte superior, isso como era antes, né? Eles eram menores, mais tímidos, por assim dizer, e depois, com o implemento dessa ideia, eles ficaram maiores e conseguiram gerar aí todo esse resultado, esse aumento de receita de 12%
só nos Estados Unidos. Esse foi o experimento, até então, que gerou o maior número de receita, a maior receita para o Bing, certo? E foi um experimento muito simples, né? Muito simples. Foi uma readequação onde você priorizou trazer parte de uma informação para dar mais destaque para ela, para fazer com que ela saltasse aos olhos da pessoa no momento que ela fosse buscar, né? Então, esse aqui é um grande exemplo para a gente entender que às vezes a gente subestima muitos testes, muitos experimentos e que são testes que são sim fazem um sentido ser colocado e, sim, e ser implementado, principalmente quando não demandam tanto esforço assim e que podem gerar sim resultados muito interessantes. Claro, aqui a gente tem que considerar, né, um contexto de uma empresa, de uma big tech, onde tem milhões e milhões de buscas, de cliques, né, todos os dias. Né? O próprio Bing, por assim dizer, a Microsoft como um todo, ela roda mais de 1000 experimentos simultâneos diariamente, então está sempre rodando uma máquina de experimentação, né? Então isso é muito interessante, muito relevante, tá? Então esse aqui é o maior experimento que o Bing já lançou, que teve uma receita nos Estados Unidos, representando ao longo de um ano mais de 100 milhões de dólares. Certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha refletido que esse compartilhamento aqui desse experimento mega bem sucedido, por mais que ele seja antigo, ele é de 2012, ele possa te ajudar bastante, né, em como você pensa aí a sua máquina, né, o seu laboratório de experimentação no seu negócio e por aí e por diante, né, implementando testes. Quanto maior o volume, mais garantias de você ter key queens e às vezes achar algo fora da curva, como foi o caso aqui da Microsoft, né, com o Bing, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Até breve!